Bom dia a todos, graça e paz. Agora as nossas crianças vão lá ter a mensagem que ouviremos hoje, mas de uma forma que elas possam absorver e entender, né? Hoje quem ficará com as crianças será a Ana, que Deus possa dar graça a ela neste momento. É sempre muito bom estar reunidos como igreja para ouvir, né, sobre Deus, para orar a palavra de Deus, para estar em comunhão uns com os outros. E nessa manhã eu gostaria de convidá-los a ler a palavra de Deus que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. É o texto base para a nossa série de estudos que estamos trabalhando, que é o fruto do Espírito. Paulo nos fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo tempo que o Senhor nos dá de podermos estar em comunhão uns com os outros. Te agradecemos pela tua santa e rica palavra que nos instrui, nos transforma e nos molda à semelhança do teu Filho amado Jesus. E nós te pedimos nessa manhã, Pai, continua a fazer a obra que o Senhor já começou em nossas vidas até a volta de Cristo Jesus. Que possamos ser transformados pela sua palavra e pelo seu agir em nosso meio, pelo teu Santo Espírito, produzindo em nós o fruto do teu Espírito, em nós. É no nome de seu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Pode sentar. Nós estamos dando continuidade à série sobre o fruto do Espírito, ou seja, as qualidades que o próprio Espírito Santo de Deus produz em nós, em nossa vida cotidiana, daquela pessoa que foi resgatada por Cristo Jesus, daquela pessoa que morreu para a sua velha natureza e hoje vive uma vida em Cristo Jesus. É o fruto que não vem de nós, mas vem de Deus. O fruto que Ele produz em nós. O fruto que vem das qualificações do próprio Deus e do próprio caráter de Cristo Jesus, o qual o Espírito Santo, através do seu agir em nossa vida, produz em nós para que possamos sermos cada vez mais parecido com Cristo Jesus. É essa tarefa do fruto do Espírito em nossas vidas. Sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre a alegria, nós já falamos sobre a paz, sobre a longanimidade semana passada. E hoje nós vamos falar sobre mais uma parte desse fruto, que é a benignidade. A benignidade que o Espírito Santo produz em nós. Mas nós precisamos lembrar que não se trata de uma qualidade isolada, de uma parte do caráter de Deus somente. Nós estamos lidando ali com o fruto do Espírito. E para que a gente possa entender um pouco melhor como igreja, como cristãos, nós, decidimos dividir esse fruto para que nós possamos entendê-lo separadamente. E hoje nós vamos trabalhar sobre a benignidade. Mas antes de falarmos sobre a benignidade, nós precisamos entender um pouco também o próximo fruto, que vai ser a bondade. Porque no português nós temos ali palavras que são de alguma forma sinônimos. E que, naturalmente, a gente precisa entender que Paulo aqui seria, de alguma forma, improvável que ele tenha colocado duas palavras que significassem a mesma coisa, não é mesmo? Então, nós precisamos fazer uma distinção entre as duas coisas para que a gente não confunda agora. A gente precisa entender
que a benignidade, que vem da palavra grego Christotes, significa algo parecido como amabilidade, como ternura, gentileza, uma consideração, um respeito. Tudo isso voltado para o nosso relacionamento com o próximo, com o outro. Refere-se, de alguma forma, a uma disposição gentil, a uma disposição bondosa para com os outros. E essa virtude se desenvolve no trato com as outras pessoas, considerando elas valiosas e dignas de um relacionamento cuidadoso. E esse cuidado não visa em si nós não nos machucarmos, mas nós não machucarmos o outro. Eu queria que você pensasse comigo a respeito do câncer, dessa doença tão terrível. Os tumores malignos são agressivos. As células multiplicam-se de alguma forma rapidamente e ela tem a capacidade de invadir as estruturas próximas ao local de origem, aquilo que nós chamamos de metástase. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um tumor maligno, infelizmente, esse tumor pode ir para outras partes. Mas os tumores benignos, porém, eles têm as células que crescem lentamente. Elas são constituídas pelas células que são semelhantes. E elas não têm a capacidade de ir para outros lugares. Elas não dão metástase. Na maioria dos casos, as pessoas que têm tumores benignos, quando eles são removidos, né, através de cirurgia, são facilmente curadas as pessoas. Vejam só, eu não estou dizendo que o tumor benigno é bom. É bom. Não é isso. Mas essa palavra, no caso aqui, através desse exemplo, a gente pode ver que ele não faz mal. Ele não faz o mal. Uma pessoa que ela é benigna, ela não faz mal para o outro. Né? A benignidade é uma característica de uma pessoa que não faz mal, que não machuca o outro, que não fere o outro. E quando a gente fala sobre a bondade, nós estamos dizendo que é a forma ativa da benignidade. Né? Ela traz a ideia de fazer o bem sendo generoso. Enquanto a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas e por isso trata essas pessoas com gentileza, com delicadeza, não reagindo mal a elas. A bondade, diferentemente, ela trabalha ativamente para o bem alheio. Mas nós não vamos falar muito sobre a bondade, porque semana que vem nós vamos falar especificamente sobre esta parte do fruto. A bondade. Mas antes de a gente desenvolver um pouco mais sobre a benignidade, nós precisamos entender, nos lembrar que nós estamos falando de algo que faz parte do caráter de Deus, do caráter de Cristo, e não do caráter do homem. O homem, por sua natureza, depois da queda, é mau. Assim como inúmeras passagens nos mostram nas Escrituras e nos lembram de quem nós éramos antes de sermos resgatados por Cristo Jesus. Nós éramos maus. Lá em Gênesis 6, 5, logo depois que Deus criou todas as coisas, logo depois que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele caiu em pecado. E nós vimos tudo isso na série que nós tratamos sobre Gênesis. E vimos que logo depois que o homem caiu, já houve um homicídio de um irmão contra outro. E depois daí, só degringolou geral. O mal se instalou na humanidade de uma forma que eles não conseguiam realmente distinguir o que era bom de fato. A gente vê Deus falando em Gênesis 6:5 que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente maus. Prestem atenção, não só eles eram pessoas más, mas os desígnios dos seus corações eram maus, continuamente maus. Os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades eram
maus. E olha o que Paulo vai nos falar logo no começo de Romanos 1, 28 a 32. Vocês podem acompanhar comigo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por haverem desprezado o próprio Deus, quem Deus era, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avarezas e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente o fazem, mas também aprovam os que praticam. Este é o ser humano. Esta é a maldade do ser humano que despreza o conhecimento de Deus, quem Deus é. E você pode estar pensando que isso são algumas pessoas. Não são todos que são maus dessa forma. Eu conheço gente muito boa. E olha o que Paulo vai nos responder em Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntamente e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sem Deus, sem o resgate de Cristo Jesus, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não pense em você que vocês buscaram Deus antes. Se você ainda acha que há alguém bom sem Deus, você ainda não entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Foi por isso que ele veio, porque não havia um justo sequer. Ninguém que pudesse obedecer à lei de Deus. Mas no texto, nosso texto base, Paulo, antes de falar sobre o fruto do Espírito, Paulo faz o quê? Nos mostra como é as obras da carne, como é o agir da velha natureza na humanidade, como são as obras da carne na humanidade, o que a carne, o que a nossa velha natureza produz. Ele diz: as obras da carne são conhecidas. São conhecidas porque todos nós somos pecadores. E elas são a imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Não é que Paulo falou todas, ele disse, e há coisas semelhantes a estas. E declara a vocês que, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que têm a prática no pecado,
Ou seja, ele está falando daqueles que não foram resgatados ainda por Cristo Jesus. Esses não herdarão o reino de Deus. Mas nós não precisaríamos nem ler nenhuma passagem, não é mesmo? Como nós vemos e falamos continuamente aqui, é só nós olharmos para dentro de nós mesmos. É só nós olharmos para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. É só a gente começar a analisar o quanto nós nos esforçamos e nos esforçamos e nos esforçamos para fazer o bem. Sabe por quê? Porque não vem de nós o fazer o bem. Paulo vai falar muito acertadamente sobre a nossa natureza lá em Romanos 7,19, ele fala assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quando vê, eu já fiz. E ele vai continuar falando assim, miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, ele entendia quem ele era. E se nós não entendermos quem nós somos, que o homem é miserável, que o homem é mau, nós nunca entenderemos toda a benignidade de Deus derramada por nós. Paulo ele vai nos falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não nos amou e não nos resgatou porque nós éramos bons, porque nós merecíamos, porque de alguma forma útil para Ele. Foi por pura graça de Deus. Fica claro a bondade e a benignidade de Deus quando nós olhamos para a nossa maldade. Romanos 5,8 fala que, mas Deus ele prova o seu próprio amor para conosco, o amor que é a base de todo fruto do Espírito. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos maus. Não porque você foi bom, ou porque Ele viu alguma bondade em você. Ele provou o seu amor por nós. Morrendo por nós, quando nós éramos desobedientes à sua própria lei, à sua própria vontade. Éramos maus, éramos semelhantes a estes que nós lemos agora. Por isso, Paulo vai nos falar em Tito 3, de 3-7. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e invejas, sendo odiado e odiando uns aos outros. Somos nós. Estes somos nós sem Cristo. Mas olha o que Paulo vai dizer. Mas quando se manifestou a bondade, e aqui é a mesma palavra que Paulo utiliza para benignidade. Quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros,
segundo a esperança da vida eterna. Foi porque Deus é bom, não porque nós merecíamos. Foi porque Ele é benigno para conosco. Não pelas nossas obras de justiça, porque isso diante de Deus é como trapos de imundícia. Foi por amor que Ele nos resgatou, nos lavou e nos tornou herdeiros das promessas. E agora nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Mas como eu disse, essa é uma qualidade do caráter de Deus, de Jesus, que o Espírito Santo produz em nós. Nós acabamos de ler no culto 26 versículos do Salmo 136, onde o salmista relembra tudo aquilo que a benignidade de Deus fez para o seu povo. Esse povo, que era um povo mau, um povo desobediente, um povo que não merecia, assim como nós não merecíamos, porque somos maus. Mas nós lemos o porquê. Porque a sua benignidade dura para sempre. Deus nos trata de modo benigno, amável, gentil, terno. Não por nós mesmos, porque Ele é assim, por quem Ele é. E Jesus é o melhor exemplo que podemos encontrar na Bíblia sobre benignidade. Nós vamos ler alguns textos. Hoje nós estamos correndo por várias partes da Bíblia, porque é pelo exemplo que nós vemos o fruto. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha compaixão da multidão que o seguia. Por isso ele as curava. Por isso ele derramava da palavra de Deus aos seus corações. As ensinava, as alimentava. Porque ele era benigno. Nós vemos em Mateus 19, 13 e 14, e trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os seus discípulos os repreendiam. Jesus, porém, lhe disse: deixem os pequeninos e não os peçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. As multidões eram atraídas por Cristo Jesus, pela sua benignidade, com que ele tratava essas pessoas. Enquanto as crianças, que no caso são os melhores juízes de pessoas que são benignas, corriam para estar perto dele. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é Crestos, desculpa. É benigno. O meu jugo é suave. Trata-se aqui de uma amável bondade de Jesus para com todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados.
ele disse: venham a mim. E olha o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, em Mateus 5, 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e chuva sobre os justos e os injustos. Porque Deus é bom. Sejam semelhantes a Deus, o seu Pai. E ele vai continuar, se a gente lesse mais, e ele diria: porque se vocês fazem o bem àqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Até os ímpios fazem isso. Que diferença tem de vocês e deles? Se vocês amam só aqueles que amam vocês, só aqueles que tratam bem, se vocês são bons só com aqueles que são bons com vocês, isso não diz respeito ao Pai de vocês. O Pai de vocês faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Vocês devem ser assim. E olha o que Cristo nos dá como exemplo. Quando foi levada uma mulher adúltera, uma mulher pecadora, diante dele, para que Jesus o julgasse com justiça, o que Jesus fez? Eles não queriam uma pessoa amável ali, uma pessoa benigna. Eles queriam a justiça dura. Não para eles, mas para o outro. Jesus diz, vejamos, quem de vocês, sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus nos lembra quem nós somos e como lidar com o próximo quando vemos que está em pecado. Não com dureza, mas com amor. Sabe por quê? Porque a diferença daquela pessoa que está com o pecado exposto e você é porque o seu ainda não foi exposto. Porque todos nós pecamos. Não há um justo sequer. Ninguém. Mas olha o que Jesus nos faz. Faz aqueles que estão acusando ele, mesmo ele estando pregado numa cruz injustamente. Olha o que Cristo diz. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aos seus acusadores, aqueles que o colocaram na cruz, o pregaram, a toda a multidão que antes o seguia e que agora o condenava, Jesus diz, orando a Deus: Pai, perdoa-lhes. Ele não retribui o mal com o mal. E olha, algo impressionante que ele faz. Na cruz, pregado na cruz, ele sente a dor da sua mãe e do seu discípulo. E na cruz, ele traz conforto a eles. João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus,
a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o seu discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Na agonia da sua dor, ele viu a dor do próximo e desprezou a sua dor e tratou com gentileza, com amor, com benignidade o próximo. O fato é que a gente não haveria tempo para nós falarmos sobre a benignidade de Cristo Jesus nessa manhã. Há muitos e muitos textos. Que dirá se nós utilizássemos o Antigo Testamento para falar sobre a benignidade de Deus? Mas eu gostaria que a gente fosse agora para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, Paulo fala, é a benignidade. Então Paulo em Gálatas 5:22 diz que todo aquele que nasceu do Espírito, ou seja, todo aquele que foi resgatado por Cristo Jesus, todo aquele que morreu para a sua velha natureza pecaminosa e agora vive uma vida nova em Cristo Jesus, está sendo transformado pelo Espírito Santo, que produz esse caráter benigno, que vem do caráter de Deus, do caráter de Cristo Jesus, para que possamos nos transformar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. O Espírito Santo produz em nós. E nós vamos ver agora como a benignidade se parece na prática do nosso dia a dia. A benignidade, ela quebra a tensão entre os relacionamentos, pois ela procura o bem-estar do próximo. Ela se importa com os sentimentos e dores do próximo. Primeiro, se você não sabe se você é uma pessoa benigna ou não, basta observar se as pessoas ao seu redor se sentem bem, se sentem à vontade de estar perto de você, se elas se sentem tranquilos em sua presença, se elas se sentem livres para expressar as suas opiniões, os acontecimentos do dia a dia, para confessar seus pecados. As pessoas se sentem bem ao seu lado? Normalmente as pessoas procuram você para confessar seus pecados. Não porque você vai lá procurar aí, cara, que anda fazendo durante o dia aí. As pessoas se sentem à vontade para expressar as opiniões perto de você? Para falar sobre o que está acontecendo no dia a dia? Elas sentem a benignidade em você? Não deveríamos ter opiniões tão intransigentes, nem ser tão dogmáticos e intolerantes, a ponto de os outros terem medo de expressar as suas ideias, as suas opiniões, de confessar seus pecados na nossa presença. Antes, nós deveríamos ser gentis, amáveis com os que estão próximos. Elas precisariam ver em nós pessoas que não nos julgariam, mas que nos acolheriam com a bondade e a benignidade de Deus. E, se necessário, falariam aquilo que era necessário para que a gente entrasse no caminho de Deus novamente. Segundo lugar, a benignidade demonstrará respeito pela dignidade pessoal do outro, onde, se fizer necessário, ela procurará mudar a opinião ou atitudes erradas das pessoas que estão próximas a nós, por persuasão e bondade, e não por dominação ou intimidação.
Com todo cuidado, uma pessoa benigna, ela evitará a repreensão mediante a ameaça, quer direta, quer indiretamente. Mesmo quando é preciso corrigir alguém, a pessoa benigna faz isso com todo o cuidado, com todo o trato possível, a fim de recuperar, ao invés de simplesmente causar dor, de causar mais ferimento. A benignidade, ela também fará com que nós evitemos a linguagem áspera, de maneira ríspida, buscando antes responder a todos com sensibilidade, com gentileza, respeitando a todos, prontos para mostrar consideração para com todos. O cristão benigno não se sente com liberdade de dizer o que pensa e deixar as farpas caírem onde cair. Não, ele é sensível às reações dos outros, às suas palavras. Atento à maneira com que os outros passam a sentir-se a respeito do que ele diz. E sobre isso eu tenho muito a falar. Porque quando, como Paulo disse, era, sem estar resgatado por Cristo Jesus, era uma pessoa que falava de alguma forma áspera, brusca. E muitas vezes eu falava que eu estava dizendo a verdade, mas como estava dizendo essa verdade, é o que Paulo está dizendo sobre a benignidade. Como nós falamos aquilo que precisa ser falado. Teve um aniversário que na igreja onde eu conheci a Cristo, eles reuniam e nos aniversários existia um momento onde a gente falava um pouco sobre o que nós vimos, como qualidade no outro e tudo. Isso era algo bem interessante. Mas o que me chamou muita atenção é que naquele aniversário muitas pessoas falaram que eu era muito sincero. Muito sincero. E eu percebi que não era uma qualidade tão boa assim, da maneira com que eles estavam dizendo para mim. Eu era essa pessoa que falava o que queria e deixava realmente as farpas caírem onde caíam. O que me cabe é falar a verdade. É falar a palavra de Deus para as pessoas. Como elas reagem ao que eu estou dizendo, aí é com elas. Uma pessoa benigna, ela se importa com o que os outros pensam, não porque ela se importa com a imagem dela, mas porque ela representa alguém. Ela representa Cristo Jesus. Como nós estamos falando com as pessoas. E agora, pensando também nas redes sociais. Como é o nosso trato com os outros nas redes sociais? Somos grosseiros? Porque as pessoas têm opiniões diferentes? Porque, venhamos e convenhamos, todos têm opiniões diferentes. Agora, o que nós precisamos ver é como nós estamos lidando com aqueles que fazem mal, ou que nos respondem mal, ou que têm opiniões diferentes da sua. Estamos respondendo com brandura, com gentileza, com benignidade, ou somos grossos, ríspidos, grosseiros, onde muitas vezes temos que ir lá, depois, quando alguém nos repreende ou cai a ficha, o Espírito Santo fala aos nossos corações e temos que pedir desculpa porque nós somos grosseiros. O cristão benigno não se sentirá ameaçado pela oposição, nem ficará ressentido com os que se opõem a ele.
Em vez disso, ele procurará esclarecer com benignidade, recorrendo a Deus para desfazer essa oposição. E pode ter pessoas que tenham opiniões diferentes da sua, que seja seu irmão em Cristo Jesus. E como nós tratamos essas pessoas que têm opinião diferente? Nos sentimos ameaçados? Nos fechamos? Atacamos? Ou respondemos com benignidade? Muitas vezes, nós não conseguimos nem pensar bem do próximo, nem achar que o próximo pode ter feito alguma coisa e que a gente não gostou, porque ele está passando por alguma situação. A gente sempre pensa o mal do outro. Um cristão benigno, ele pensa o bem do próximo. Ele consegue olhar para o próximo e, novamente, a semelhança de Cristo, ver o bem. Não porque ele é bom, não porque a pessoa é boa, mas porque ele, a semelhança de Cristo, é bom. Pela graça de Deus, pelo fruto do Espírito no trabalhar dessa pessoa. A gente precisa olhar para o próximo e não achar sempre que o próximo é nosso inimigo. E eu estou falando agora, até mesmo como irmãos. Quantas vezes nós olhamos para um irmão em Cristo, e achamos que aquele irmão, nossa, está falando mal de mim pelas costas. Deve ter feito isso porque tal e tal coisa. A gente nunca pensa que o outro possa estar passando por alguma situação difícil. A gente nunca pensa que o outro também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas, também tem as suas lutas. E que às vezes ele nem percebeu e respondeu de uma forma ríspida para você. Não que ele queria responder, mas o mal que ele não quer, ele faz. O cristão benigno não degradará, não fará pouco caso do irmão que cai em algum pecado, nem espalhará boatos ao seu respeito. Pelo contrário, ele ficará triste por ele e orará para que se arrependa, e se for necessário se envolver pessoalmente com o irmão que errou, procurará recuperá-lo com toda a benignidade, pois ele próprio sabe que também está sujeito a todas as tentações. Porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Como nós lidamos com o irmão que caiu em pecado? Vou te contar, mas é só para você orar. Quem não escutou isso antes? E a gente muitas vezes trata com desprezo. Aquele cara lá, ó, não quero que você se envolva muito, não. Não anda muito com aquele, porque aquele de lá, ó, é o maior dos pecadores. Nem entendeu o que Paulo falou, né? Nós precisamos ter cuidado, gentileza com as pessoas que caem, tentando recuperá-las. Nós precisamos ficar tristes, porque o nosso irmão, aquele que faz parte do nosso corpo, caiu. E nós precisamos levantá-lo. Se necessário repreendê-lo, sim. Mas como repreender? Nós destruímos a cana rachada? Nós pisamos naquele que está caído? Ou nós vamos lá e levantamos aquele que está caído do nosso meio? Infelizmente, o que acontece na maioria das vezes no meio cristão é desprezar, pisar. O que aconteceria? O que aconteceria se você
perguntasse para as pessoas que conhecem você muito bem, sobre como eles veem a benignidade de Deus na sua vida. Se você perguntasse para uma pessoa que te conhece, o que ela falaria para você? Se fizesse uma roda no teu aniversário, como fizeram no meu, o que falariam sobre você? Mas deixar você falar o mal também, não só o bem. Será que nós somos dogmáticos, intransigentes, obstinados, ásperos e ríspidos? Será que nós procuramos intimidar e dominar os outros pela força da nossa personalidade? As pessoas se sentem mal em nossa presença porque acham que em silêncio nós estamos julgando essas pessoas, as suas fraquezas, os seus pecados, e nós estamos mentalmente corrigindo as suas falhas. Será que as pessoas verão pessoas que são amáveis, dóceis, gentis? E estou dizendo agora, sabendo que, como homem, essa não é uma qualidade muito procurada por nós. Nós gostamos muito de ver a gentileza, a benignidade em nossas esposas e filhos. Mas nós olhamos para a benignidade como algo que muitas vezes é dito como fraqueza. A gentileza, a amabilidade, a ternura, muitas vezes não condiz com aquilo que a sociedade e muitos cristãos entendem como ser homem, macho. Eu quero que nós relembremos as passagens que escutamos sobre Cristo Jesus. Quem é o seu exemplo como homem, senão Cristo Jesus? Ele foi benigno, ele foi terno, ele foi gentil, ele foi amável. E se alguém disser que ele foi fraco, não entendeu o que Cristo fez na cruz, levando consigo todo o pecado da humanidade, que somente Ele poderia fazer. E como nós cultivamos a benignidade em nossas vidas? Não com a nossa própria força. Eu vou voltar àquilo que nós falamos no primeiro mensagem dessa série. É fruto do Espírito, não do homem. Nós não podemos, pelas nossas próprias forças, produzir esse caráter permanente e verdadeiro de benignidade em nossas vidas. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós trabalhemos duro, talvez nós até consigamos um pouco mais de benignidade, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de amor, um pouco mais de tratar as pessoas com delicadeza. Mas haverá um tempo onde a gente vai cansar, onde a gente não vai aguentar mais. Porque sem o fruto do Espírito Santo, sempre o resultado será limitado, sempre será temporário, sempre será totalmente dependente das circunstâncias. Seja uma saúde, seja uma situação financeira, seja uma situação emocional. Circunstancialmente, você pode deixar de ser benigno, porque você não aguenta mais estar passando por uma situação onde você não consegue. Quando nós tentamos pelas nossas próprias forças, sempre é circunstancial. Mas, lembre-se do que se trata o fruto. Para que um fruto cresça, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cuidar das raízes,
tratar essa planta, tratar essa árvore, tratar o solo, deixar que o solo seja fértil, regar, estar perto de água, cuidar, cultivar dessa árvore. E aonde nós buscamos isso? Onde nós buscamos realmente os nutrientes que a árvore precisa para crescer e dar fruto? Onde nós buscamos a água para que possamos realmente crescer? Na palavra de Deus. A gente precisa voltar nisso, porque senão nós estamos falando sobre regras de novo. Sobre se esforce para ser bom, se esforce para ser benigno, se esforce para ser amável, se esforce para ter alegria, para ter paz, para ter paciência. E não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo claramente, vocês não conseguem, nós não conseguimos, ninguém consegue por nós mesmos. Mas é só pela palavra de Deus em nós, porque isso não é fruto do ser humano, é fruto do Espírito Santo em nós. E da mesma maneira, na vida cristã, se você quer o fruto do Espírito Santo, que ele cresça, nós precisamos cuidar no solo da palavra de Deus e permitir que ela cresça profundamente em nossas vidas. Prestando atenção na Bíblia, na palavra de Deus, nos reunindo com outros cristãos, ouvindo sobre a palavra de Deus, lendo os livros cristãos, orando com aquelas pessoas que estão na nossa volta, com os nossos familiares, com nossos filhos, com nossas esposas, com os nossos irmãos, marcando um café e falando sobre a palavra de Deus, lendo a Bíblia juntos, participando de reuniões, como, por exemplo, nós temos quarta-feira de estudos bíblicos. É desta forma que nós vamos poder ser benignos, pela nosso relacionamento com Deus, pelos nutrientes que há na palavra de Deus e porque nós estamos ligados à água da vida. Vamos orar. Deus, nós te pedimos nessa manhã, Pai, produz em nós o teu fruto, em nossas vidas, Pai. Produz o fruto da benignidade em nossas vidas, Pai. Porque sem ela nós continuamos sendo ásperos com as pessoas, pensando mal, machucando e ferindo as pessoas que estão à nossa volta, o próximo. Sem ela, nós não conseguimos olhar para o outro e não ver o inimigo. Sem ela, Pai, nós continuamos fazendo e pensando maldades, Pai. Produz em nós o teu fruto, Pai. Porque sozinhos nós não conseguimos, Pai. Porque o bem que queremos fazer nós não conseguimos. Mas o mal que nós não queremos, quando vê, nós já fazemos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nossas próprias forças nós não conseguimos ser bons, ser benignos. Nos ajuda, Pai, a entendermos que não é pelas nossas próprias forças, mas pelo seu agir em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a olhar para o nosso andar diário contigo como algo extremamente necessário para a nossa vida cristã, porque sem ela nós continuamos maus. Sem a sua justiça, a sua benignidade, o seu amor sobre as nossas vidas, sem o seu agir em nós, as obras da carne são apenas aquilo que nós podemos produzir. Que nós possamos olhar para a sua palavra como algo extremamente necessário para o nosso crescimento, à semelhança de Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a dedicar
tempo necessário para o crescimento, para que a gente deixe de ferir o outro e comecemos a fazer o bem. E comecemos a pensar o bem. E comecemos a ser gentis, amáveis, ternos com o outro, Pai. Nos ajuda, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos. Que neste mundo, Pai, que jaz no maligno, que nós possamos ser benignos. É no nome do seu Filho amado Jesus, o nosso maior exemplo, daquele que provém todo o caráter do fruto, que nós oramos. Amém.